Louvado seja Deus. Profeta Zacarias, meus irmãos. Amém. Profeta Zacarias, capítulo 12. Louvado seja Deus. Profeta Zacarias, capítulo 12, meus irmãos, fala de uma palavra sobre Israel e também sobre fatos e o plano de Deus aqui para Israel. Vamos lá, que Israel é nosso povo. Nós temos que conhecer também sobre essa parte importante, meus irmãos, até porque, meus irmãos, Yeshua nos diz que nós temos que vencer. E Israel também tem que vencer. Então vamos lá, meus irmãos. Zacarias 12, verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Epa, deixa eu compartilhar, não compartilhei não? Está compartilhado? Os irmãos estão vendo o texto ali? Estava vendo o texto? Estava, né? Então tá bom. Vê aí direitinho. Vamos ali direitinho. Então, meus irmãos... Agora sim. Então vamos lá. Zacarias 12. Vamos de novo. Zacarias 12, meus amados, a partir do verso 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Aqui o Eterno fala, meus irmãos, que ele vai fazer da cidade de Jerusalém uma pedra pesada. Todos aqueles que quiserem carregar Jerusalém, né, como quem diz assim, o Eterno está dizendo, se alguém quiser tirar Jerusalém das mãos de Israel e quiser carregar, quem pegar ela na mão vai ser despedaçado. Amém? Verso 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos das nações. Então Deus está dizendo aqui que ele vai abrir os seus olhos de misericórdia para Judá, mas vai ferir todos os cavalos aqui, todos os armamentos das nações, todos os instrumentos de guerra das nações serão destruídos por Deus. Verso 5. Então os governadores de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Veja que Deus está dizendo que os governadores, os dirigentes de Israel, de Judá, serão como um braseiro, e consumirão todos os povos que se levantarem contra Israel, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como David, e a casa de Davi como Deus, como anjo do Eterno diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Vamos ver agora quem está falando, meus irmãos. Quem que falou isso tudo agora que ia defender Israel? Verso 10. Mas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Nesse dia
Israel se converterá a Yeshua HaMashiach totalmente como nação. Por quê, meus irmãos? Porque Yeshua se mostrará para Israel e vai fazer o que ele fez com Tomé. Olha aqui, João capítulo 19, meus irmãos. Yeshua falando ali com Tomé, amém? No verso. Aliás, Yeshua aqui sendo, após ele morrer, amém? Capítulo 19 de João, verso 33. Mas vindo a Yeshua e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, uns dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, ali ele foi traspassado, meus irmãos, porque os fariseus entregaram Yeshua. Não eram todos os fariseus que eram contra Yeshua, tem fariseus que eram a favor. Mas aqueles que entregaram Yeshua, é como se eles tivessem traspassado Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Por isso Yeshua fala aqui, e olharão para mim, a quem traspassaram, a quem furaram o lado, a quem autorizaram que aquele soldado romano rasgasse o lado de Yeshua. E olha que isso está no livro de Zacarias, que não é no Tanar, que é no Antigo Testamento, já profetizando que o Mashiach ia ser traspassado, o Mashiach que defende Israel hoje e para todo sempre. E a gente vê, meus irmãos, aqui, que Yeshua foi furado, o seu lado foi traspassado. E aqui nós vemos que, logo no capítulo 20 de João, Tomé duvidou disso, meus irmãos. Olha o que Yeshua vai dizer para Tomé. Yeshua já ressuscitado, se apresentou aos apóstolos, mas Tomé não estava. E ali, Yeshua, na presença dos apóstolos, mostrou as mãos e o lado. E disseram-lhe os apóstolos, depois aí Tomé voltou e disseram, Yeshua apareceu aqui para nós, já ressuscitado. Aí disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele, Tomé, disse-lhes, se eu não ver o sinal no cravo em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, onde ele foi traspassado, de maneira nenhuma o crerei. Diz o verso 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou-se Yeshua, estando as portas fechadas, olha o detalhe, irmãos, e a porta do cenáculo estava fechada, e Yeshua, ele atravessa as paredes, por isso que é importante esse detalhe aqui do Novo Testamento, chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. O hebraico quer dizer Shalom Aleichem. Ali, irmãos, Yeshua saudou, Shalom Aleichem. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Porque quando Tomé falou aquilo, Tomé pensou que que Yeshua não estava olhando. E Yeshua olha todas as coisas, inclusive nós aqui nesse culto, louvando o seu nome, ele está de olho aqui na gente também. Louvado seja Deus. Mas ali ele estava de olho em Tomé na hora do pecado. Então nós temos que vigiar também para não entrarmos em pecado. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Amém, irmãos? Então você veja bem, irmão, que o lado de Yeshua foi transpassado, e isso está ali no livro do profeta Zacarias, meus irmãos. Amém? Então, quando Israel olhar para Yeshua, meus irmãos, traspassado, com o lado rasgado, já em glória, Israel pranteará sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. E naquele dia, meus irmãos, será grande um pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte. Porque, meus irmãos, a família de Levi também, porque os varões vão chorar de um lado e as mulheres do outro, como é o costume judaico. Amém? Aqui diz na palavra de Deus. Amém? E aí, cada família, até o final, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, suas mulheres à parte.
todos chorarão quando olharem Yeshua e se arrependerão, meus irmãos. Tanto os homens quanto as mulheres, quando ele se apresentar para Israel, porque eles vão se arrepender de todas as suas transgressões, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus irmãos, que Israel agora, ele ainda não conhece Yeshua, mas Yeshua está fazendo as guerras de Israel. E Yeshua está dando as vitórias para Israel. Israel pensa que é ele que está tendo a vitória, meus irmãos. Mas não é, meus irmãos. Quem está tendo a vitória é Israel, mas é Yeshua quem está dando a vitória para Israel. E é isso que Israel ainda não entendeu. Porque aqui diz no livro de Amós, capítulo 9, olha o que o Eterno, é óbvio que aqui é o Yeshua, o Adonai Yeshua é um só, o Eterno Yeshua, tanto é que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, ele se reconheceu em Yeshua, o próprio Adonai. Ali diz, irmão, em Amós, capítulo 9, verso 14, os dois últimos versículos de Amós, e trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, o povo quer arrancar Israel. Agora esses grupos querem tirar Israel daquela terra. Outro país lá quer tirar Israel, outro país lá quer... Mas não leram o livro de Amós. O Eterno está dizendo que quando ele plantasse Israel na sua terra, isso aconteceu na fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 48, quando ele plantou Israel, não serão mais arrancados da sua terra. Aleluia! Então não adianta, meus irmãos, por isso que está lá em Zacarias, é o peso do Eterno. Esse mesmo livro de Zacarias que nós falamos aqui, que Yeshua falou que transpassaram, é o mesmo Yeshua, meu irmão, que está dizendo aqui no início, aleluia, eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o cerco de Jerusalém. Então você vê, meus irmãos, que Yeshua faz Jerusalém ser um copo de tremor para todos os povos, aleluia, e também para ajudar durante o cerco de Jerusalém. Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos. E aqui você vê também no livro do profeta, meus irmãos, Isaías, aleluia, capítulo 51, versos 22 em diante, o Eterno dizendo aqui, assim diz o Senhor o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento. Olha o que o Eterno está falando para Israel. Eu vou tomar o cálice do atordoamento. Ou seja, você vivia atordoado, Israel. Você vivia atordoado, mas agora eu vou te dar a vitória. Eu vou tomar da tua mão o cálice do atordoamento. Os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Então o Eterno está dizendo que não vai dar mais esse cálice, meus irmãos, que deu para Israel ali na Segunda Guerra Mundial, quando foram mortos 6 milhões de judeus. O Eterno disse, eu tomo esse cálice do atordoamento da tua mão e nunca mais dele beberás. Porém, pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma, abaixa-te, passaremos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como o chão e como caminho aos viandantes. Então o Eterno está dizendo, esse cálice agora eu tiro da tua mão e dou na mão das nações. Eles é que vão ser atordoados agora, porque Israel foi atordoado, meus irmãos, e o Eterno está dizendo aqui, que eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, e ele está falando exatamente isso para o povo de Israel, Isaías 51, meus irmãos, e você vai ver aqui, meus irmãos, no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, meus irmãos. Vamos aqui no versículo de número 10. Olha o que ele diz. Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Por enquanto ainda tem, mas isso irá acabar, irmãos, com Deus dando a vitória para o seu povo. Olha a continuação aqui no verso 16. Por isso, todos os que te devoram serão devorados. Isso aqui, irmãos, serve também para nós. Porque, irmãos,
tudo que Israel passa de prova, também nós que estamos na oliveira também passamos, mas também tudo que vão receber de vitória, nós também receberemos. Então você passa a prova, Israel passa a prova, você tem que estar firme, porque você está linkado na oliveira, você está conectado, está enxertado na oliveira, você está ali em guerra, Israel está em guerra, você está em guerra. A tua guerra não é contra os inimigos de Israel, a tua guerra, como diz o apóstolo Paulo, é contra as potestades das trevas, contra os espíritos da maldade que querem te influenciar para fazer aquilo que desagrada a Deus, mas você vai ser firme, você não vai se deixar vencer pelas influências malignas, você vai se deixar, você vai fortalecer, que nem Israel está fortalecido, meus irmãos. Por isso que o Eterno está dizendo, para Israel e para nós, por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos que te despojam entregarei ao saque. Então Deus está dizendo que ele vai vingar a causa do seu povo e também cada um de nós, porque Yeshua nos diz que temos que orar pelos inimigos, mas ele é quem vinga a nossa causa em relação aos nossos inimigos. Olha o que Deus diz para nós e para Israel, porque te restaurarei a saúde. Olha que bênção, meus irmãos. E te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Diz o Senhor dos Exércitos, verso 18, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e dar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Mas, irmãos, Deus já está falando aqui, que Deus está tendo piedade de Jacó, mas Jacó está em guerra, Jacó está em luta lá no Oriente Médio, e outras lutas para Jacó, sabemos, de acordo com a palavra profética, terão ainda pela frente, mas Deus já está olhando para lá, Jacó vitorioso, mesmo a tua vida, meu irmão, minha irmã, você está enfrentando luta, está enfrentando batalha, mas Deus já está te olhando lá no trono da glória, sentado com ele, e o teu nome escrito no teu trono lá, o teu nome de vitória, porque Deus está, da mesma maneira que ele vai abençoar Israel, já está abençoando, ele vai fazer você vencer. Lembra-te, meus irmãos, o que diz ali, meus irmãos, o que Yeshua nos fala, que há necessidade de nós vencermos, há algo a ser vencido. Você observa ali, meus irmãos, que Yeshua, ele fala, louvado seja o nome do Eterno. Eu só vou ler o último versículo de cada carta, quando ele diz assim, irmãos, olha só, ele escreve para a igreja de Éfeso e diz no final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a igreja de Esmirna, ele diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, ele diz, irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei ao comer do maná escondido e darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Para a igreja de Tiatira, meus irmãos, ele diz também, meus irmãos, aleluia, aleluia, verso 26, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então você vê, e na igreja, agora você vai no capítulo 3, meus irmãos, louvado seja Deus, as outras 3 cartas, ele também vai dizer, ao que vencer, olha aqui para a carta à igreja de Sardes, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Depois, para a igreja de Filadélfia, ele diz assim, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. E a última carta, que é a carta para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha aí, irmãos, a gente sentado no trono dele, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, irmãos, são 7 vezes que ele fala para 7 cartas o que vencer. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que cada um de nós tem coisas a vencer. Nós temos 3 lutas, irmãos. Nós temos luta contra a nossa própria vontade, é a primeira luta. A segunda luta é contra Satanás e a terceira luta é contra as influências do mundo, as influências malignas do mundo. Então,
Essas são as lutas. E Yeshua está dizendo aqui, se você vencer. Então ele está dizendo que da mesma maneira que Israel tem que vencer, nós temos que vencer também, meus irmãos. Aleluia! E você vai ver aqui, meus irmãos, também no livro do profeta Obadias, meus irmãos. Capítulo 1, meus irmãos. Versículo 15, meus irmãos. Diz assim, irmãos. Olhe bem. Vou passar um pouquinho antes. Aleluia! Louvado seja Deus. Obadias, capítulo 1. Amém? Aqui. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais estará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Zarefate, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. E subirão os salvadores ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E Yeshua voltando também aqui no reino, meus irmãos, para estabelecer seu reino, dando vitória para Israel. Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos. E vamos aqui, queridos, no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, meus irmãos. Vê quantos profetas falando das vitórias de Israel, irmão, olhando Israel como vitorioso. Vimos Isaías, vimos Jeremias, vimos Obadias, vimos, meus irmãos, Zacarias. Agora estamos vendo Miqueias, meus amados. Olha o que Miqueias fala. E o remanescente de Jacó estará... Olha que as palavras são sempre no futuro, meus irmãos. Porque esse futuro está se aproximando e nós já estamos vivendo. Por quê, irmãos? Nós vemos hoje Israel sendo ajudado por Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Em todos... A guerra, você vê, meus irmãos, as guerras que Israel está travando hoje, milagrosamente, ele encontra, de uma maneira milagrosa, os seus inimigos, meus irmãos. E ele está, parece que os soldados estão sendo guiados pelo anjo do Eterno ali no campo de batalha. É muito sinal junto, meus irmãos. É muitas vitórias que está tendo o povo de Deus, mas a gente já viu lá em Zacarias 12 que eles vão olhar pensando que é eles, mas quando olhar Yeshua vai mostrar o lado. E olharão para mim a quem traspassaram. Verso 7 aqui de Miqueias, capítulo 5, diz assim: e o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos dos homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios. Gentios são as nações. No meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. O próprio Eterno na boca, na pena de Miqueias, ele está escrevendo ali, irmãos, dizendo que Jacó será um leãozinho entre as nações. E quando ele passar, vai pisar e despedaçará os seus inimigos, sem que haja quem livre as ovelhas que são seus inimigos. Amém? Amém? E no verso 9, o Eterno ainda diz assim: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Você vê, irmãos, se os inimigos de Israel lessem Miqueias, não iam se levantar contra Israel, porque Deus está dizendo que todos os teus inimigos serão exterminados. Aleluia! E, irmãos, e nós também temos que entender que Israel tem a batalha aqui, irmãos. E nós temos as nossas batalhas, porque o mesmo Deus que coloca os adversários para Israel passar por cima, o mesmo Deus que coloca nós nesse mundo para vencermos a nossa vontade, Satanás e as influências malignas desse mundo. Então nós temos aqui, meus irmãos, que vencer. Nós temos vendo em Israel, irmão, um povo dedicado. Ele está ali voltado para aquele combate. Ele está ali, ele não retardou, ele vai à frente. Ele deixa os seus inimigos nervosos, porque Israel não recua. Assim também nós não recuemos.
obedeçamos a palavra de Deus, obedeçamos os mandamentos do Eterno, os mandamentos do Eterno que estão na Torá, os mandamentos do Eterno dados por Yeshua HaMashiach, porque, irmãos, Yeshua HaMashiach é o intérprete da Torá. Então, ali, meus irmãos, nós temos que obedecer, porque fazendo essa obediência, você está vencendo o diabo, você está vencendo a sua carne e você está vencendo as influências do mundo. Porque basta você obedecer. Se você obedecer, e com alegria, porque lá na Torá diz que o Eterno ele quer que a gente obedeça com alegria. Mesmo no meio da luta, da batalha, da guerra, você tem que estar alegre, porque o Eterno está te ajudando. O Eterno está me ajudando, está ajudando todos os irmãos e irmãs aqui nas suas batalhas. E que nós possamos não dar ouvido à voz do mundo, não dar ouvido ao adversário, nem dar ouvido às nossas vontades que são contrárias à vontade do Eterno, mas dar ouvido à palavra de Deus. Porque Israel, ele arrisca a sua vida. Pensa, meus irmãos, os soldados ali, eles estão tendo vantagem, eles não sabem que Yeshua está neles, mas dentro dele eles estão pensando, eu estou arriscando minha vida. Eu estou arriscando, porque eu estou no meio da guerra. Mas eles estão tendo vantagem porque o próprio Yeshua disse que ia guardá-los, meus irmãos. E nós, mesmo assim, temos que pensar, meu Deus, eu estou arriscando, mas você saiba que Yeshua está te protegendo. Saiba que Yeshua, o nome do Eterno está te protegendo. Hashem, o Eterno Todo-Poderoso, está protegendo nossas vidas. Para isso, meus irmãos, devemos seguir o exemplo de Israel. Não nos intimidarmos com o adversário, mas devemos sim fazer a vontade do nosso Deus. O exército de lá tem o comandante material. O nosso exército, nosso comandante é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E o Senhor dos Exércitos diz para nós que nós devemos fazer o quê? A sua vontade. Amar o próximo como a nós mesmos. Ser manso, ser pacificador. Nós devemos fazer tudo aquilo que Deus mandou, meus irmãos, e assim vamos vencer as nossas batalhas, porque Yeshua falou ali, irmãos, nas 7 cartas do Apocalipse, para cada carta ele falou, ao que vencer. Então, que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito do Eterno fale ao teu coração. Amém e amém.